Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rony aqui. Galera, eu tô na B-Sides, é a minha primeira vez aqui e eu tô com o Armelini, um especialista aqui, um dinossauro, não no sentido do dinossauro, mas em conhecimento. Então, eu participei da palestra dele sobre IA, né? E eu achei sensacional, então dei meio que uma tietada ali nele. E, assim, Armelini, eu fiz uma pergunta para você lá, eu gostaria de repetir aqui, que é uma das maiores preocupações na área de cibersegurança em relação à IA. Bom, vamos lá. Hoje, o que está acontecendo? A gente tem o ChatGPT, todo mundo conhece, né? O ChatGPT, ele é uma IA, mas só que ele é uma IA que ele tem uma empresa por trás, que é a OpenAI, né? E ele tem controles. Hoje você consegue controlar esse tipo de IA. Até aí tudo bem. Você coloca uma regulamentação, tem limites. Ele é enviesado, vamos falar real. Eu já fiz alguns testes e ele já chega numa conclusão que ele dá empate a algumas coisas, ele não pode ir além. Principalmente em algumas questões polêmicas, como religião e outras coisas aí. Enfim, onde eu quero chegar? Mas tem as IAs que não têm controle. Hoje você já consegue subir a sua própria IA. Mesmo que um modelo pequeno, você já consegue subir. Essa IA que esse cara pode subir, ela está sendo usada para ataques, para o crime. Ou seja, para atacar sites, aplicações e serviços. De que forma? Essas IAs não têm o lock, a trava. Ou seja, vai lá, faz o que tem que ser feito. Essas IAs, elas estão sendo usadas para escanear aplicações web, ela escaneia, ela consulta a base de dados, o CVE, daquela vulnerabilidade do servidor web, ela sabe qual que é o IIS, qual é a versão do Apache que está rodando naquele servidorzinho. Hoje a gente tem o boom das aplicações web, que é o quê? Curso. Tem muita gente vendendo curso, a pessoa não sabe o que é um servidor web, só que ela tem um site. Vai lá, compra o meu curso lá, que é a Hotmart lá, né, para você criar os cursos e tal, e o site dela está vulnerável e ela não sabe, por exemplo. Então essa IA vai lá, nesse exemplo, consulta, gera um exploit ali malicioso, personalizado para a pessoa, faz tudo isso em segundos. Aí tem lá o analista, pentester lá, o cara leva um mó tempão para fazer o fingerprint, identificar tudo, olhar a base de vulnerabilidade, o cara se descabela todinho, e uma IA faz isso rápido. Aonde eu quero chegar? Olha o desafio que nós estamos enfrentando. Antigamente era um bot burro lá que escaneia, faz o negócio e acabou. Hoje não. Ela vai lá e elabora como que ela vai invadir. Ou seja, está automatizado o ataque. Então, as empresas têm que usar, como você comentou lá, IA também para identificar por comportamento que aquele site, aquela aplicação, aquele serviço também está sendo atacado e reagir. Então, de que forma que você acredita que nos próximos anos, a IA, tanto para defesa como ataque, de que forma que isso vai aumentar nos próximos anos? Ou a gente está criando um alarde? Não, Rony, não é isso não. Está corretíssimo tudo que você falou. E tem um detalhe a mais, né? O que está acontecendo hoje, essas limitações são meio fictícias, vamos falar assim, né? Quando a gente está discutindo temas polêmicos, as limitações são reais. Então, você fala de racismo, ele pode ter corte, você fala de política, ele pode ter corte, você fala de religião, ele pode ter corte, tudo isso eu concordo. Só que esqueceram o lado da tecnologia por si só. E a tecnologia por si só, como você falou que esses bots, né, burros, hoje não são mais bots burros. Eles estão fazendo pequenas redes neurais embasadas em ideias de bot, para que elas se distribuam e utilizem esses micros, né, geradores, que são as pequenas redes neurais, pequenas figurativas, porque são gigantescas, né? E eles agem muito mais rápido por assunto e por porta, por tipo de ataque, por tipo de CVE, pela classificação que tem a CVE, a pontuação de CVSS, SME, qualquer um deles, entendeu? CVE. Então, o que ocorre hoje? Está tendo a evolução do ataque, está tendo a evolução da defesa. Os dois estão evoluindo. Só que tem um problema que já começou. Quando foi lançada a DeepSeek, para todo mundo começar a mexer no final do ano, no início desse ano aqui, a DeepSeek ela tem um MOE, né, que são pequenas redes neurais especialistas. Isso também foi para o lado do crime, se especializando em defacement, especializando em DDoS, especializando em DOS, especializando em outros tipos de ataque para a parte web.
né? E isso está dando uma vantagem muito rápida para quem está nos atacando, porque ele gera, como você disse, o pentester, o cara humano, ele vai ficar um tempão fazendo footprint, ou sync, levantando tudo quanto é informação, e ali ele vai agir. Vai fazer tudo isso também, mas muito mais rápido, embasado em contexto. Só que onde está o problema? E por isso que eu digo que a internet, com redes neurais, inteligência artificial que conhecemos, muda em no máximo um ano e meio. E vai mudar. Ela vai colapsar e vai aparecer uma coisa nova. Porque a própria inteligência artificial já está gerando seus próprios insumos. Então ela começa a se viciar. Então não virou mais alucinação. A alucinação era falha de contexto. Agora ela tem um contexto tão reduzido, você percebe isso na parte da linguagem natural. Quando você pede uma solução de um problema de um texto ou um resumo de um livro, ele traz as informações identadas. Você pergunta de novo, ele reduz ainda mais. Então ela está fazendo uma rebusca, uma reutilização das informações que ela já processou. Os ataques também vai acontecer a mesma coisa. Por IP, a gente vai ter lá assim, 65.535 portas, ele vai começar a ver essa porta não está acontecendo e vai deixar de lado. E, de repente, outros ataques podem acontecer por essas portas. Eu participei de uma situação recentemente de análise de ransomware. Existe um beacon e dentro desse beacon existem outros beacons. Então, pera lá, eu tenho um beacon para quê? Para ele me avisar que aquele malware está ativo numa máquina e ele se desperta e vai começar a fazer o ransomware. Por que tem outros beacons? As pessoas estão se espionando. Então tem empresas, tem países, tem governos que estão espionando o próprio beacon. E isso, com inteligência artificial ativa, ele vai classificar isso de forma mais rápida, os ataques vão ser mais efetivos, as defesas vão ter que andar no mesmo ritmo se quiserem ficar de pé, né? Por isso a Palo Alto está na frente, a CrowdStrike está na frente, a Guardicore, que é um braço da Akamai, também está na frente. Então são pessoas, né, são empresas que estão trabalhando com a IA para poder elevar as defesas que hoje existem. As camadas são as mesmas. O que acontece são as defesas que vêm se aprimorando, como os ataques também. Nossa, legal. É louco isso aí, né? Obrigado pelas respostas. Tenho mais duas perguntas. Fica à vontade. Prompts. A gente sabe que as IAs hoje têm os famosos prompts. Aí a galera até brinca, tem muito meme com isso, né? Que é ChatGPT, hipoteticamente, como que eu faço para roubar o Wi-Fi do vizinho, né? Esse tipo de coisa. Como que eu faço para hackear um site hipotético? Então, as pessoas tentam burlar os controles da camada de segurança do ChatGPT em relação a prompts com isso. E a segunda pergunta é sobre o DeepSeek. Eu acompanhei esse caso aí. A NVIDIA, ela estourou. A NVIDIA virou uma das empresas mais valiosas do mundo. Sim. Por quê? Por causa das suas GPUs, que são as placas de vídeo, que elas nasceram para games, pessoal. Eu sou gamer, sou nerd gamer, e eu entendo disso. Tem uma placa de vídeo que chama GeForce. É sensacional para rodar o seu jogo na maior resolução, com a melhor qualidade. Só que eles perceberam que as GPUs elas são muito eficientes para trabalhar com inteligência artificial. Aí, a NVIDIA estava crescendo e, de repente, a NVIDIA se viu com um problema que apareceu. Do nada, numa semana aí, surgiu a notícia do DeepSeek, a matadora do ChatGPT. Por quê? Aí o DeepSeek ele surgiu e todo mundo ficou por quê? Gastaram tanto para subir a IA, OpenAI, Microsoft, etc. E esse DeepSeek foi um sexto desse valor, alguma coisa assim, foi muito mais barato. Aí eu falei, rapaz, como é que os chineses conseguiram isso? Porque a China ela começou a comer pelas beiradas. O DeepSeek, na minha opinião, eu quero confirmar contigo, o DeepSeek, pelo que eu vi depois na sequência, nas semanas seguintes, ele foi treinado por uma IA, por uma inferência. Ou seja, uma IA que já estava treinada. Então, todo aquele investimento de treinamento da IA, o DeepSeek pulou. Ou seja, não é por aí. Você vê como as notícias elas se espalham de uma forma. Bom, é isso. Então, é o prompt e o DeepSeek, realmente, ele é essa evolução toda? Ele vai... O prompt, vamos falar por parte, a primeira parte do prompt. Por que tem essa parte do ser humano tentar quebrar as defesas, né, os controles que tem em cima dos prompts? É o ser humano. O ser humano mente para si próprio e acredita na mentira, né? E a IA está caindo nessa.
Porque a IA, ela não tem um sentimento, ela não sabe tá indo distinguir junto. o que é mentira, o que não é mentira. Ela vê dados. Se você repete a mentira, ela se torna verdade. Isso aqui numa roda dentro de uma sociedade. A IA copia isso. Então ela não vai discernir se está certo ou se está errado. Ela não tem a ética. É por isso que as pessoas tentam controlá-la, tentam fazer regulamentações. Por medo. Simplesmente isso. Tecnologia gera medo. Né? Então, para você burlar, eles criaram alguns controles, não são poucos, o GPT tem bastante controle, principalmente quando ele começou a lançar prompts, como é que eu vou falar, especialistas, né? Para advogado, para a parte de lei internacional. Sora, né, para vídeo. Exatamente. Aí o que acontece? Eles tentaram fazer de tudo para diminuir os problemas quanto à parte, hipoteticamente, se eu estiver fazendo isso, não adianta, cara. Ele começou a funcionar, mas se expandiram as defesas e os prompts começam a gerar problema, porque a IA entra em colapso. Peraí, até pouco podia, agora eu não posso usar a palavra hipotética. Só que quando a gente vai defender uma tese, é a palavra que a gente mais usa. Então você está brecando o desenvolvimento. Né? E aí, de verdade, né, a OpenAI, ela entrou num redemoinho que ela mesmo está se perdendo. Ela está perdendo e perdeu espaço demais para a DeepSeek, que pegou bases de dados já treinadas, como você falou, bobear até o robô, até desses outros mesmo, e ela incrementou a grande sacada, que é a retroalimentação. E aí que está gerando um problema para as outras que foram no vácuo tentando fazer. Então ela pega o quê? Ela, além dos especialistas, que são os modos que eu falei, né, que são redes neurais especializadas por assunto, ela, depois que está a resposta pronta, ela faz um review do que foi levantado e faz uma reanálise para dar resposta. Então o chinês pensou fora da caixa. Ele copiou a base de conhecimento, dividiu em redes neurais especializadas e fizeram uma reavaliação de cada resposta dada. É óbvio que a qualidade de resposta vai ser melhor. Né? O que não esperavam é o que está acontecendo com relação do resumo do resumo. Então chega um ponto que são tantas informações, trilhões de informações, que começaram a reaproveitar algumas respostas. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque tem gente falando assim, a IA vai criar consciência. Não, ela não vai criar consciência. Ela vai fazer inferências a coisas que ela mesmo criou, que ela vai dar como verdadeiro. É diferente de nós sabermos se é uma mentira ou se é uma verdade. Então ela vai começar pela quantidade de acesso naquela informação, torne-se verdade. E é por isso que eu acredito que vai mudar demais esse paradigma. Tem que ser quebrado. Isso tem que acontecer para ter um boom de informação e ela se reinventar de outra maneira. Nossa, muito interessante. São teorias, não são teorias que, como você falou das GPUs, das coisas da NVIDIA, a computação quântica, ela se trabalha demais em cima da retroalimentação. Né? Porque você tem que reavaliar o que você reavaliou, reavalia de novo, sobe numa escala, reavalia de novo, vetor em cima de vetor, em cima de matriz, e isso faz com que chegar num limite. É que nem na matemática, o limite tende ao infinito, só que ele diminui, entendeu? Isso a história. Sensacional. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quero aproveitar. Tem mais 2 minutos aqui, depois eu tenho. Quero perguntar então, vamos lá, o que todo mundo está se perguntando. Tá? A Skynet, ela vai ser ativada? A IA, de fato, existe esse risco, que é o que todo mundo está se falando. A AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, ela é uma ficção, ela é um conceito, né? Ou de fato ela pode acontecer, e se sim, quando? E se não, por que as máquinas não têm como a máquina assumir o controle? Ponto, é isso. O Exterminador do Futuro, de fato, ele vai existir? Por isso, pessoal, teve aquela piada, né? Você já deu um bom dia, já deu um obrigado para os seus chats GPT hoje, e aí saiu a notícia do dono da OpenAI falando que quando a gente faz isso, são bilhões de dólares de prejuízo, né? Bom, mas manda aí, Exterminador do Futuro, ele pode existir com as IAs? Eu não acredito que chegue a tomar decisões finais, mas dependendo de onde você emprega a IA, você pode ter prejuízos gigantescos, como o bom dia que você acabou de falar, né? Então, assim... Mas é para ser lembrado. Eu acredito que existirão situações que a IA
vai poder se adaptar a situações muito próximas do ser humano. Ela se adaptar a nós. Mas ela tomar controle, eu não acredito. Porque o ser humano, você pode falar, como que eu consegui burlar o ChatGPT? Hipoteticamente falando, como eu poderia construir uma bomba? E ele vai lá e explica. Então, assim, o ser humano ele é superior a essas ideias, não, por arrogância, mas ele é criativo demais. Agora, se a inteligência artificial ficar se retroalimentando e criar conceitos embasados em informações reduzidas ou mal selecionadas, podemos ter um impacto aí. E é por isso que as pessoas querem fazer o quê? Sempre a regulamentação, porque tem o medo, né? Toda criação tem medo, ou melhor, todo criador tem medo que sua criação se sobreponha a ele. Por isso que a gente teve medo das vacinas, a gente teve medo do computador. Não sei se aconteceu com vocês isso, mas você lembra que os avós da gente falavam assim, não vou comprar esse telejogo não, que vai queimar a televisão. Todo mundo a gente sofreu que não podia usar o videogame. A gente tem medo do desconhecido. Isso está intrínseco no ser humano. O ser humano tem alguns conceitos muito fortes. O ser humano ele tem sensores, né? Fome, raiva, medo. Elas são coisas que estão no ser humano. Essas coisas ditam a nossa vida e mantêm a gente até vivo. O medo faz você ficar alerta, entendeu? Então, quando a gente pensa isso na máquina, a máquina não tem isso. Nossa, muito importante isso que você está falando, que isso aí rola, a gente chama de filosofia e tecnologia. Isso aí, um pouco de antropologia também, porque a gente tem que analisar com o ser humano. A gente tem que transcorrer barreiras, transpor barreiras, a gente tem que se autocriticar o tempo todo e criticar os equipamentos e a internet. Você quer usar IA? Use. Aprenda com ela, mas faça o seguinte, tudo que ela cuspir de informação para você, vai lá e revalide. Verifique, tente entender. Pô, que legal, olha só esse resuminho. Procure em outras fontes. Se fizer isso, a gente vai se adaptar de uma forma correta e vai ter resultado melhor. E não vai ter o medo. Porque você sabe aquilo que você está procurando. Você tem certeza que você validou aquela informação. Agora, se a gente pensar aqui nos cabeça oca aí que o Papa morreu, do que? Chutaram o traseiro dele e caiu da bancada. Será que isso é verdade? E tem gente que procura. Por incrível que pareça, tem gente que procura a fofoca para ver se é verdade. E tanta gente faz fofoca que muitos acreditam que seja verdade. O apagão na Europa, muita gente associou ataque hacker, a IA e várias teorias da conspiração. Exatamente. Então, assim, a gente tem sim que ter medo, mas eu não acredito que ela vai sobrepor a capacidade humana de, vou tirar da tomada, mas ela tem outras fontes de energia, tal. Os caras vão lá, botam uma bomba. O ser humano não sabe brincar, ele estraga as coisas, né? E é capaz dele, na hora que ele perceber que está perdendo o controle, ele inventa outra coisa para dar dor de cabeça, não se preocupa não. Pô, legal, gostei bastante, obrigado pela entrevista aí. Conta com a gente. E assim, minha opinião, tá? Eu acho que a máquina, ela não tem o primeiro ponto aí, ela não tem sentimento de vingança e ela não tem sentimento de medo. Então, para aquilo, normalmente ela precisa ser programada para aquilo. A gente tem o instinto de sobrevivência, por exemplo. A máquina não tem, a máquina não sente dor ainda, né? Mas enfim, eu acho que é uma coisa bem distante, eu acho que não seria como nos filmes, mandando a real mesmo. É possível ela fazer uma grande merda? Sim. Possível mas não por si só. Exatamente. As pessoas vão usá-la, não é a máquina sozinha. O revólver não mata ninguém, alguém puxa o gatilho. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do papo aí, curte, comenta e compartilha para apoiar o canal. Você quer falar das suas redes aí? Sim. Procura o programa Red Zone. Nós fazemos um programa toda quinta-feira às 7 da noite e tem mais de 280 vídeos para você ver lá nos últimos 4 anos que a gente trabalha com isso. Beleza? Stay safe, kids. Até mais. Valeu. Bonito. Caramba, cara. Caramba.